Vou pedir aos irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Jó. Jó. Abre a Bíblia no meio, cai em Salmos. Antes de Salmos é Jó. Livro de Jó. Nós vamos, capítulos 1 e 2. Preste atenção. Depois de Salmos é Provérbios, depois Eclesiastes. Enfim. Jó, antes de Salmos. Pessoal, é o seguinte, o livro de Jó é um livro muito difícil, tá bom? E nós vamos, nesse período agora, fazer uma escola bíblica para estudar o livro de Jó inteiro. Não vai dar para ler capítulo por vez, porque são 42 capítulos, e senão a gente ia 42 domingos, ia ficar até o final do ano e um pouquinho mais para encerrar. Então eu vou reunindo os temas centrais, vou pedir para as crianças, os adultos, todo mundo, para irem lendo em casa o livro de Jó, se possível, vai nos acompanhando, vai estudando, porque não é um livro fácil. O motivo pelo qual a gente vai estudar esse livro é porque no nosso culto aqui de quarta-feira, há umas 2 ou 3 quarta-feiras atrás, não lembro, eu e o irmão Zé Renato tivemos uma discordância aqui sobre o livro de Jó, e essa discordância revolucionou o nosso mundo aqui, né? A gente ficou estudando feito doido para tentar achar alguma... eu pelo menos estudei bastante, porque Zé Renato trouxe uma informação que eu desconhecia, e no princípio a minha postura foi de rejeição total e absoluta, e depois eu fui modificando a minha posição, e hoje é uma posição de dúvida, e nós vamos juntos caminhar por esse livro e vamos entendê-lo juntos, amém? Amém. Amém, como igreja, tá? Eu acredito que o Espírito Santo habita em nosso meio, fala no nosso meio, está entre nós, o Senhor está aqui hoje e vai nos ajudar a entender o livro de Jó. Então vamos lá, Jó, capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Vamos lá então. Jó era definido pela palavra de Deus como o quê? Íntegro, reto, temente a Deus e alguém que se desvia do mal. Ele é irrepreensível daquele que a gente falou na outra vez? Irrepreensível no sentido de poder nomeá-lo como pastor, com certeza absoluta, tá? No sentido daquela obrigação. Da escola bíblica de Zé Renato, ele se encaixa perfeitamente no perfil de irrepreensível. Jó aqui, nesse momento, absolutamente irrepreensível, e a gente vai estudar e ver se ele permanece assim, se ele desvia assim, se ele fica ainda mais irrepreensível, tudo isso nós vamos entender. E se sim, como que isso acontece. Perfeito? Beleza, então, capítulo por capítulo, hoje é o capítulo 1 e 2. Então é importante lembrar que ele era íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Porque as coisas vão acontecer com Jó no futuro, tá? Os amigos deles vão dizer tudo o que lhe aconteceu e vão acusar ele que as coisas aconteceram porque ele fez X, Y, Z, porque ele pecou, porque ele fez aquilo outro. Mas a gente está vendo que a primeira coisa que a Bíblia diz de Jó é que ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então qualquer acusação, já de cara a gente já exclui, qualquer acusação que os amigos façam sobre ele, que ele tenha pecado e por isso Deus o esteja punindo, está errado, tá? Beleza. É importante a gente saber disso, porque já está definido, Deus definiu como Deus enxergava Jó nesse momento. Justo, reto, íntegro, desviava-se do mal, tudo isso. Daqui a pouco vai dizer que não é que ele era sem pecado, mas que ele era sincero
o bastante, temente a Deus. Por que não era que ele era sem pecado? Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos pecaram, destituídos são da glória de Deus, então não tem exceção para isso, não há um justo, nenhum sequer. Jó não era sem pecado, mas era visto por Deus, mesmo sendo ele pecador, ele era visto por Deus como sendo justo, reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, por conta da sua sinceridade e por conta da sua constante fuga do mal, ou seja, era o temor do Senhor. E para isso ficar claro, a gente vai adiantar um pouquinho os textos que a gente está lendo aqui para o capítulo 2, o verso 3. Eu vou voltar, mas só para a gente definir essa forma como ele é visto. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então o texto vai dizer que além disso tudo, ele era muito bem sucedido, ele era próspero em tudo, ou seja, Jó, ele é chamado aqui de servo de Deus. Deus falou: observastes o meu servo. Então, servo são aqueles que já são o quê? Tementes a Deus. Quem são os servos de Deus hoje? São aqueles que são Tementes a Deus. salvos. Quem é salvo? Quem não é salvo não pode ser servo de Deus. A Bíblia diz que você só pode ter um Senhor, só pode servir a um Senhor, ou o diabo ou a Deus. Se Jó serve a Deus, então ele é salvo. Mas eu estou me adiantando aqui. Se ele não for temente ao Senhor, ele pode ser servo de Deus? Não. Você pode ter graus de temor do Senhor. Uma pessoa é mais temente, outra pessoa é menos temente, mas você pode ser servo de Deus e em algum assunto, por exemplo, você teimar, discutir com a Bíblia porque não aceita, ou seja, você não tem o temor do Senhor naquele assunto. Mas enfim, não vamos nos antecipar. Agora, o texto vai dizer que além disso tudo, além dele ser íntegro, reto, além dele ser temente a Deus, além dele se desviar do mal, além disso, dessas características dele, ele era bem sucedido em tudo que ele fez. Então preste atenção, ele foi próspero em tudo que ele fez. E qual é a coisa mais importante que alguém pode conquistar na sua vida? Não, tudo bem. Tirando a salvação, em termos terrenos, na nossa vida na terra. São filhos. E aí a Bíblia vai começar a falar da prosperidade dele justamente com filhos. Vai dizer no versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, Jó... Perdão, volta para o capítulo 1 lá e vamos... versículo 2. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 10 filhos ele, né? Tinha uma família grande, com muitos filhos. Era uma bênção. Jó tinha 10 filhos, olha que maravilha. E aí... Beleza, falou dessa parte, ou seja, a família é o mais importante, não é o dinheiro, não é o recurso, a família é o mais importante, por isso vem primeiro. E depois ele vai continuar dizendo: e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. O que isso... Dentre as coisas que nós podemos conquistar nessa vida, o mais importante é o quê? Filhos. Família. E depois entra nosso trabalho, nossas coisas que a gente pode construir na nossa vida. E aqui é dito que ele era alguém maior do que os outros, nesse quesito também. Ele construiu um pequeno império para ele, com muitos servos, com um patrimônio muito grande, né? Construiu muita coisa. E aí o verso 4 vai ilustrar que além de ser temente a Deus, íntegro, reto e se apartar do mal, além de ter uma família grande e além de ter sido bem sucedido nas suas finanças, ele também foi um excelente pai,
bem-sucedido como cabeça do seu lar. Verso 4. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Então, aqui já demonstra o nível de servo que Jó era, porque ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, e aqui cada um já tinha sua casa, então esses filhos já eram adultos, já eram crescidos, e eles mantiveram o quê? A sua união. Eles eram uma família integrada, unida, apesar de ser extremamente rico. E a gente vê que famílias, muitas vezes, que são ricas, as pessoas se dividem, têm conflitos, brigam entre si, mas não era o caso. Jó conseguiu criar 10 filhos com toda a opulência que ele tinha e conseguiu criá-los de maneira que eles fossem unidos. Então Jó, você perguntou, né? Jó se enquadrava no perfil de ser irrepreensível? Com certeza absoluta, porque Jó, nesse momento, ele já foi testado pelo tempo. Uma das características que um pastor, um presbítero, um bispo tem que ter, é ter os seus filhos ali, né, em subordinação a eles. E Jó aqui já está com seus filhos adultos, e os filhos têm zelo uns pelos outros. Não é dito muito mais dos filhos, mas isso para mim demonstra claramente que Jó era totalmente irrepreensível. Aí você fala do tempo, é interessante, porque a primeira fala que ele era um menino corretamente mal, era antes de ter filhos. Antes de ter filhos. Aí depois vem ter filhos e passa por tudo, e depois fala de novo a mesma coisa. A mesma coisa dos filhos. Então ele nasceram, antes de ter filho ele já era íntegro, reto. Aí não sei se ele já era casado ou não, mas nasceram os seus 10 filhos, os filhos cresceram, ele construiu sua fortuna e continua sendo ele íntegro, reto, temente a Deus e se afasta do mal. Jó era pastor? Não, ele era um sacerdote. Nós vamos ver que ele era um sacerdote porque sacerdote tinha uma função de pastor, entre aspas, né, no Velho Testamento. Ele era aquele que oferecia sacrifícios pelos pecados das pessoas, tá? Tipo um missionário? Não sei, a Bíblia diz lá em Apocalipse que nós somos reis, sacerdotes, ele era uma espécie de pastor. É tipo um missionário? Não, filho, ele era do Velho Testamento, ele era o sacerdote, beleza? Depois a gente pode entrar mais nisso. O sacerdote era uma figura que liderava o povo e que oferecia... Hoje não existe mais essa figura, porque Cristo já pagou o sacrifício. Então ninguém faz mais sacrifício por ninguém. Jesus Cristo já foi esse sacrifício, não existe mais o sacerdote. Mas ele era uma espécie de pastor, sim, um líder religioso do seu tempo, porque ele oferecia o sacrifício. O texto nos está mostrando que Jó conseguiu absolutamente tudo. Tudo que se pode desejar nesta vida, ele conseguiu. E ele não só conseguiu tudo, como ele teve o perfeito equilíbrio entre carreira e família. Não é isso que o pessoal disputa hoje? Vou conciliar minha carreira. Jó conseguiu. Conciliou a carreira dele, conciliou sua família e dava atenção para os seus filhos. Ele é um excelente pai, fez tudo o que podia, sem se corromper em absolutamente nada. Jó não se vendeu, não se corrompeu, ele foi justo, foi reto, foi íntegro, temente a Deus e se afastava do mal. E aí agora vai mostrar o grau de temor do Senhor que ele tinha. Verso 5. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, olha isso, hein? E os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, nós temos filhos aqui. Jó imaginava, poxa, Clarinha pecou hoje. Ele nem sabia se ela pecou ou não, mas ele já ia lá e sacrificava por cada um dos seus filhos, pedindo perdão pelos pecados possíveis que Clarinha tinha cometido. E assim por cada um dos nossos filhos aqui, mesmo sem saber. Esse era o temor do Senhor, porque ele dizia, o texto diz aqui, que ele dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração.
Então, na dúvida, ele já oferecia sacrifícios. Então, não bastasse tudo isso, o temor dele, mesmo que de longe, continuamente Jó, o texto diz, né? Assim fazia Jó continuamente. Continuamente Jó intercedia por seus filhos, cuidava dos seus filhos. Perceba que Jó não tinha medo de que seus filhos pecassem com suas ações, não é verdade? Não é interessante isso? Ele não fala, talvez meus filhos tivessem ficado bêbados, talvez tivessem cometido alguma atrocidade, talvez tivessem feito qualquer coisa. Não. O que isso me mostra? Que ele tinha plena confiança na educação que ele deu aos seus filhos, conhecia seus filhos. Mas qual era o temor dele? É que no íntimo, seus filhos no íntimo tivessem pecado. Pecado contra Deus nos seus corações. E muitas vezes, nós não temos esse cuidado que Jó tinha. A gente às vezes se justifica. Não, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Às vezes a gente evangelizando a pessoa fala isso pra gente. Não, eu acho que eu vou pro céu porque eu nunca roubei, nunca matei, nunca fiz não sei o quê. Ou seja, acha que os pecados são essas coisas grandiosas. Mas Jó, o zelo dele, o temor do Senhor era tão grande que ele estava atento aos detalhes, ao coração dos seus filhos. Ao coração. E lendo o livro de Jó, nós vamos entender que não existe desculpa para pecar e que nós devemos cuidar e ter zelo de tudo que sai da nossa boca. Muito cuidado com o que nós falamos. Jó vai falar muita coisa nesse livro, tá? E Jesus disse lá em Mateus 12, 34 e 37. Do 34 ao 37. Olha só o que Jesus vai dizer. Mateus 12, 34 e 37. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. Ou seja, é o texto que é vulgarmente conhecido, né? Como a boca fala, do que o coração está cheio. É esse texto aqui, né? Do que há em abundância do seu coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração. E o homem mau do mau tesouro tira coisas mais. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificados e por tuas palavras serás condenados. Então Jesus Cristo está dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. A gente fala o que está no nosso coração e que nós vamos dar contas de todas as palavras que saem de nossa boca. Irmãos, Jó é antes ou depois de Jesus Cristo? Antes. E ele... Antes, né? Não, Jó é antes. Pelo conceito você está usando do homem de Jesus Cristo. Jó veio antes de Jesus Cristo estar falando isso aqui. Né? Então ele não sabia disso, mas ele de fato executava isso. Aliás, ele sabia, mas não através de Jesus Cristo. Por que ele sabia? Como que alguém poderia saber a verdade antes de Jesus Cristo ter falado? Porque ele era salvo, gente. Ele era salvo. E aí, se ele era salvo, ele era filho de quem? Filho de Deus. E a Bíblia diz, sem querer confundir muito, né? Que nós somos filhos de Deus através de Jesus Cristo. Então, enfim, mas não vou entrar nessa... E como é que funciona isso? Depois a gente explica isso. Então, a história, o livro de Jó, o que é o livro de Jó, irmãos? É a história de como o diabo vai tentar um homem justo, íntegro, reto, a tentar fazer ele pecar. E no caso de Jó, está claro, até aqui, que Jó não iria pecar com suas ações, não iria se envolver com coisas erradas, não iria se envolver numa corrupção, não iria derrubar uma velhinha na rua. Jó não iria fazer essas ações assim, escandalizantes. Então, como atrás de qual pecado que o diabo ia querer fazer Jó cair?
Arrogância? Alguém tem alguma outra sugestão? Não, mas tudo bem, vai fazer ele sofrer o máximo possível, mas para blasfemar contra Deus. Ou seja, o diabo estava atrás de fazer um homem justo pecar, mas ele sabia que não ia ser por ações, porque Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, como é que ele vai fazer? Com fazer Jó proferir as palavras erradas, porque como a gente viu, todo homem dará conta de toda palavra que sua boca proferir. Então, justamente o que Jó temia era blasfemar a Deus no seu coração, porque Jó falou aqui, né, no capítulo 5, dizendo: porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Então esse era o temor de Jó, que no seu íntimo, no seu coração, seus filhos tivessem amaldiçoado a Deus. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, não é isso que diz, né? Que dá abundância do seu coração, mas enfim, a boca fala do que o coração está cheio. O diabo vai tentar Jó justamente naquilo que Jó temia, no seu íntimo, do seu coração, fazendo ele proferir palavras erradas. E aí no versículo 6, eu vou ler dos 6 aos 11, vai tratar como que vai funcionar esse processo do diabo aí. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Olha que interessante. Porventura teme Jó a Deus em vão? Ou seja, é à toa? É por nada que ele faz isso? Porventura tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa, a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado se tem aumentado na terra? Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então o diabo quer fazer Jó blasfemar, falar, usar das suas palavras contra Deus. Esse é o objetivo. E o primeiro passo que o diabo vai fazer para tentar Jó é tirar tudo que ele tem, tudo que ele construiu. Agora deixa eu só dizer uma coisa aqui, irmãos. O diabo, Satanás, é o acusador. Essa é a função dele. E ele está constantemente diante de Jó, diante de Deus, falando para Deus: olha lá, meu servo Francisco lá, e se a gente fizer isso e aquilo com ele, será que não vai blasfemar? Se fizer o Flamengo perder para o Vasco, será que ele não vai? Não, irmão, não vou blasfemar por isso não. Mas ele está lá, perturbando, acusando. Então nós precisamos vigiar, porque às vezes a gente pode não cometer um pecado grande, mas podemos blasfemar. Mas vamos seguir. Então, conforme já entendemos, o grande objetivo aqui é fazer Jó blasfemar contra Deus, que era o medo que Jó tinha que seus filhos fizessem. Aí eu pergunto, o que é blasfêmia? Eu já preguei só sobre blasfêmia contra o Espírito Santo, mas eu vou explicar aqui o significado da palavra blasfêmia. Blasfêmia, na sua etimologia, significa ato de falar mal, ou tão somente falar errado, ou falar uma mentira absurda. E a definição do dicionário que achei é o seguinte: blasfêmia é um termo que evoluiu do grego antigo blasfêmio, eu não sei pronunciar nada disso, tá? Provindo de blato, que significa prejudicar, e de peme, que significa reputação. Do grego blasfêmia passou para o latim blasfemare, para o francês arcaico blasmer, para o francês antigo blasphemer e para o inglês médio blasphemen, originando em inglês atual
blame, do verbo, né? To blame. Ou seja, blasfemar contra Deus é falar errado, é atacar a reputação de Deus e está ligado ao ato de acusar, porque o verbo blame é acusar, em inglês, né? Então, acusar a Deus, falar errado contra Deus, tudo isso é blasfemar. Amém. Portanto, ao longo dessas aulas aqui que nós vamos tratar da escola bíblica, nós vamos discutir se Satanás conseguiu fazer Jó acusar Deus, atacar a reputação de Deus ou falar algo errado contra Deus. É só isso, gente, os pecados que o diabo está atrás. Não é nenhum pecado monumental, não. É pecado pequeno mesmo. Se é que dá para dizer isso. Vamos ver como Jó reagiu aos ataques de Satanás e se ele caiu, se ele blasfemou, se Jó se arrependeu, se Jó pediu perdão, ou se ele se manteve íntegro o tempo todo, se manteve com a sua sinceridade intacta. Nós vamos discutir e aprender tudo isso aqui, juntos. Alguns capítulos nós vamos debater abertamente aqui, tá? Eu na dúvida, vocês também, e a gente vai chegar a alguma conclusão aqui junto, que não é o caso hoje. Versículo 12, diz assim: E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, o diabo foi lá, falou com Deus, se eu tirar as coisas dele, que você fez tudo de bom, ele enriqueceu, prosperou, e se tirar? E Deus fez o quê? Deixou tirar. E às vezes a gente passa por provações menores do que Jó, e a nossa boca não perde um segundo de blasfemar contra Deus e reclamar contra Deus. Nem precisa passar por tudo que Jó passou. Na primeira coisa que Deus tira, a gente já blasfema. E aqui entra um ensinamento importante que eu já falei, que é o papel do acusador. Satanás está continuamente acusando-nos. Jó já era salvo, irmãos. Jó já era salvo. E se ele era salvo, ele podia perder a salvação dele? Não podia. Já era salvo. Deus chamou a Jó de servo. E eu não fiz essa pesquisa, mas seria curioso ter feito. Quantas pessoas no Velho Testamento Deus chama de servo? Eu não me lembro de muitas pessoas, não, né? Mas se Deus o chamou de servo, ele já era salvo. Então, todas as vezes que Jó falar, porque eu estou nas trevas, porque seria melhor que eu morresse, que seria lançado nas trevas, ele não está falando de inferno, tá bom, gente? Porque ele sabe que ele está salvo. Jó sabe que está salvo, e depois a gente vai ver que isso fica bem claro. Mas Deus autorizou a Satanás atacar Jó, e lá foi ele, saiu da presença de Deus para fazer isso. Agora eu vou ler do 13 ao 21. Vamos ver o que aconteceu com Jó, hein? E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre ele os sabeus e os tomaram, e os servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, então um começou a falar, vieram os sabeus, mataram todo mundo. Quando ele estava falando, chegou outro servo e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te essa nova. Então agora caiu um fogo lá qualquer, um vulcão, Deus mandou uma chuva de meteoro, não sei. Queimou lá as ovelhas dele, tudo, perdeu aquela coisa ali. Enquanto ele estava falando, veio outro servo. Veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, agora para piorar, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito,
eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram. Então ele morreu, perdeu tudo e agora acabou de perder os filhos, morreram todos os filhos dele. E só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Adorou. Você imagina isso? Você perdeu a sua casa, perdeu todo o seu patrimônio, acabou de morrer seus filhos. Jó foi lá e adorou ao Senhor. E no verso 21 disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, até aqui, falou Jó alguma coisa contra Deus? Não. Então, a primeira coisa que o diabo fez com ele, repentinamente, foi destruir tudo que ele tinha. Matou seus filhos, tirou seus bens, destruiu todo o seu patrimônio que ele construiu. E Jó não pecou, não falou nada contra Deus. E no verso 22 vai dizer: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então entendam isso. Fala. O que ele quis dizer com falta? Qual era o pecado que era esperado por Satanás para Jó cometer com base nesse versículo aqui? Atribuir a Deus alguma falta. Quando você está jogando bola, isso é uma falta. É uma coisa que não vale. Isso. Um dano que é causado a alguém que não deveria ser feito para impedir alguma coisa, algum dano. Isso. E aí você tem uma falta. Deus não fez falta nenhuma, não fez nada contra o próximo. E Jó não atribuiu a ele falta nenhuma. Exatamente. Aqui é dito, vou tentar ilustrar isso, ó. Aqui é dito que Jó disse o seguinte: Deus deu e Deus tirou. Perfeito. Então quando ele fala que Deus tirou dele, não está atribuindo alguma falta a Deus, não é certo? Senão teria dito. Mas ele falou que, falando isso, ele não atribuiu nenhuma falta a Deus. Ele está reconhecendo, portanto, que Deus tem autoridade, soberania, qualquer palavra que você queira usar nesse sentido, que Deus pode dar e pode tirar conforme a sua vontade. E isso é dito que, depois vai dizer que ele manteve a sua sinceridade, o seu coração puro. Agora o raciocínio lógico. Se Jó disse que Deus deu e Deus tirou, e isso não é atribuir falta, o que seria esta falta? Não é dizer que Deus tirou. Se ele falasse assim, ó, Deus tirou, e isso fosse atribuir a Deus uma falta, seria dito. E nisso Jó atribuiu a Deus uma falta. Mas não, ele falou isso e isso não é. Então no futuro, a gente vai ver várias vezes Jó dizendo que Deus fez coisas contra ele, tirou as coisas dele, e isso não é atribuir a falta a Deus. O que seria então? Não pode ser o ato de Deus tirar outras coisas. O que seriam as faltas possíveis? Uma falta, aqui, como o exemplo que o irmão Zé Renato deu, tem o futebol lá, é você fazer algo contrário à regra. Você fazer algo que é proibido, né? Uma coisa proibida ali é uma falta. Ou seja, seria, por exemplo, dizer que Deus está sendo errado ao fazer isso. Seria trazer algum julgamento sobre isso. Deus errou em tirar de mim. Se ele falasse uma coisa proibida, se ele tivesse feito uma falta, ele teria falado uma coisa proibida? Seria acusar Deus de alguma coisa, atribuir uma falta a Deus, ou seja, Deus foi injusto, ou Deus está errado nisso. Isso seria... Não, é um exemplo do que seria uma falta. Não, Deus não foi injusto, não. Acusar Deus de estar sendo mal de alguma forma, de estar errado em ter feito isso. Então, isso seria atribuir a Deus alguma falta. Seja como for, então, ou seja,
dizer que Deus tirou não é atribuir uma falta. Mas se ele colocasse qualquer julgamento sobre isso, Deus tirou e isso está errado. Seria uma falta. Saiu da regra. Que Deus tirou sem nenhum motivo. Deus tirou sem motivo, sem causa. Não está errado. Deus tirou, mas está errado. Aí... Posso usar Pode. um exemplo do futebol, por exemplo. Deus está lá jogando bola com a gente. E aí ele mete a mão na bola dentro da área. Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quer. Beleza? Agora se eu chego lá e falo, não, mas isso é justo, porque Deus não devia ter feito isso, já que eu não posso fazer, eu não posso fazer. Aí eu estaria sim atribuindo, mas ele é Deus e faz o que ele quer. Eu anunciei o erro, mas ele disse que só porque Não, seria mais no caso do juiz. No caso do juiz. Porque Deus não está jogando ali, né? Seria o caso de Deus, do juiz. O juiz não marcar uma falta. É. O jogador começar a brigar com o juiz. Falar assim, ó, o cara botou a mão na área, na bola, na área. Pênalti. Aí o juiz marcou o pênalti. Aí o cara do outro time foi falar, não, juiz, você tá errado. Não foi isso, não. Aí ele falou assim, não, mas foi pênalti? Não foi e tal. E tudo isso seria atribuir a Deus um erro, uma falta, fugiu da regra, errou ali na regra, tudo mais. Mas isso não pode acontecer. Seja como for, até agora Jó está perfeitamente aprovado. O texto disse isso. Diabo foi lá, tirou tudo que Jó tinha. Tirou a família, tirou os bens, matou os filhos. Matou os filhos dele. Destruiu as coisas todas que ele tinha. Tacou fogo no videogame dele. Quebrou os bonequinhos todos dele lá do Lego. Destruiu tudo que ele tinha. Destruiu tudo. E Jó não atribuiu a Deus nenhuma falta. Então, pergunta, Satanás se deu por satisfeito? Não. Satanás voltou lá para Deus e falou assim, pô, realmente, servo fiel, íntegro, reto, falou isso? Não. Ele queria tentar mais ainda. Ou seja, aqui tem então um ensinamento que é prescrito ao longo da Bíblia. O diabo não descansará enquanto não nos derrubar. Por isso que a Bíblia diz que o inimigo está ao derredor, rugindo e bramando como um leão. E se você der brecha, ele está ao derredor, ou seja, não está ao redor. Ele está ao derredor. Ao redor estão os anjos protegendo. A Bíblia diz que os nossos anjos nos protegem. Estão os anjos todos nos protegendo. Se você der uma brecha, abrir ali, o inimigo vai entrar nessa brecha e vai fazer você pecar. Perfeito? É isso. Então, muitas brechas. Não, o inimigo está aqui tentando, mas não conseguiu. Ele não descansa, tá? Ele trabalha continuamente para nos fazer cair. E agora a gente já viu que uma das coisas seria tirar tudo, matar os filhos e destruir a família, beleza. E a outra coisa, a gente vai ver agora, que ele não se deu por satisfeito, capítulo 2. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade. Ou seja, mesmo tudo isso, ele ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Deus o consumiu sem causa. Se Satanás pediu para Deus. Mas então foi ele. É como Carla. Carla é minha esposa, eu e ela somos um. Se ela fizer alguma coisa, quem vai responder por isso perante Deus? Eu. Não, foi Jó. Foi Jó, porque Deus, mas foi Deus que entregou Jó na mão de Satanás. Não foi isso que ele disse ali? Todo meu servo está nas tuas mãos, só não tire a sua vida ali, só não mata ele. Então, se... Então não faz sentido, foi provar para Satanás que Jó era íntegro, reto e estava mal, né? E era para provar Satanás que... Entendeu? Acho que era isso.
Deus sabe de todas as coisas. Deus saberia se Jó cairia, se não cairia, tá? E a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Existe uma série de promessas para nós os cristãos que envolvem tribulação. Nós, como crentes, passaremos com certeza por tribulação. Então, talvez o texto esteja nos mostrando como que isso funciona. Faz parte da vontade de Deus que nós sejamos provados. E talvez seja nessa dinâmica do acusador com Deus aqui. Não tem como dizer que é assim que todo mundo... Eu acredito que sim. Muito bem, eu vou ler aqui, né? De onde eu parei? Verso 3, né? Tá. Então, Satanás retornou lá diante de Deus. E Deus aqui faz uma afirmação que vai nos permitir entender o resto do livro. Que é o quê? Satanás incitou a Deus a consumir Jó sem causa. E esse assunto vai retornar ao longo do livro. Os amigos de Jó vão ficar acusando, vão ficar buscando achar a causa, o motivo pelo qual Jó teria passado por tudo isso. E o próprio Jó vai admitir por várias vezes que não teve causa, não teve razão para ele passar por isso, não teve uma causa lógica. Não foi porque Jó pecou, então você vai ser castigado. Não foi um castigo de Deus. Deus entregou Jó nas mãos de Satanás sem causa, não tinha motivo. O próprio Deus afirmou isso aqui. Eu pergunto, tendo Deus consumido a Jó sem causa, e Jó disse que Deus tirou, Deus deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, Jó pecou nisso? Não, né? Por que não? Por que Jó não teria pecado com isso, ao dizer isso? Deus deu, Deus tirou. O que vocês acham? Por que está certo? Porque o Deus dá e Deus tira. Deus faz o que Ele quer. Exatamente, Deus faz tudo o que quer, perfeito. Deus, Ele é o autor da vida. Ele que nos deu a vida. Se Ele quiser nos tirar a vida, está nas mãos dEle. Nós somos criatura dEle. Se eu construir aqui um violão, sensacional, amei esse violão, de repente, eu falo, tacar fogo nesse violão. Eu tenho ou não tenho direito de fazer isso? Não. Tenho. É meu violão, faço o que eu quiser no meu violão. E assim por mais dramático que seja, com a própria vida. Ele fala. É absurdo quando as pessoas questionam, não, porque Deus não pode ter feito isso, vai mandar algumas pessoas para o inferno. Que história é essa? Como assim? As pessoas se sentem no direito, é o violão falando para mim. Ué, como assim você vai me tacar fogo? Só porque eu sou todo desafinado, o som sai horrível, você vai construir outro para você? Não gostei desse violão, vou fazer outro melhor. Nem que para me agradar mais. Eu tenho total direito de construir e destruir o que eu quiser. Se eu quiser destruir tudo que eu tenho, é problema meu, não diz respeito a ninguém. E a mesma coisa é Deus. A Bíblia diz que Ele é o autor da vida e é o consumador. Então Ele tem o direito de dar, e tem o direito de consumir, Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser. Então quando Jó fala, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, ele está perfeito, está nas mãos dele. Ele deu os filhos, tirou os filhos, pertence a Deus. Agora a gente fica ali pedindo, implorando misericórdia. Não é isso? Porque a gente precisa da misericórdia de Deus. Quando a gente ora para que Deus cure um de nós, é pela pura misericórdia de Deus. E tem gente decretando com autoridade sobre Deus. Eu declaro não sei o quê. Quem foi que te deu autoridade sobre Deus? Quem foi que deu autoridade para você dar ordem a Deus como seu servo? Não, eu vou declarar, eu vou usar o nome de Deus e as pessoas vão ser curadas pela minha autoridade, porque eu mandei, porque eu usei, porque eu tenho fé. Não, é pela pura, exclusiva misericórdia de Deus, ao qual Ele nos dá e nos distribui abundantemente de acordo com a sua graça, pela vontade dEle. Muito bem. Agora, se Jó dissesse,
Deus deu, Deus tirou, mas foi injusto. Estava certo ou estava errado? Estava errado, né? Se Jó questionar as razões de Deus, então ele não estará mais reconhecendo a autoridade de Deus. Ele não estará mais reconhecendo a soberania de Deus, que é a palavra que o povo gosta de usar. Por exemplo, eu às vezes deixo as crianças vendo TV. Né? Cheguei na casa da minha mãe, tá todo mundo vendo um filminho lá. Tá, minha mãe, né, bota lá eles na cama, liga o filminho, fica feliz da vida vendo lá. Aí às vezes eu chego lá, do nada, falo, acabou, desliga a TV. Desliga a TV. Aí vai o Samuel e diz para mim, mas pai, por quê? E começa a reclamar e etc, né? Não sei o quê, por quê e tal. O que eu digo para ele muitas vezes? Você está respondendo ao seu pai? Você está respondendo ao seu pai? Então o pecado de Jó seria responder ao seu pai, responder a Deus. Não responder de uma pergunta e ele responder. Responder de questionar a autoridade, né? Você está respondendo ao seu pai? Aí ele, não, tudo bem. Aí vai embora. Beleza. É assim que ele não tem autoridade. Se eu disse que acabou a televisão, acabou a televisão. Eu não tenho que dar explicação, dizer por quê. Não interessa, porque eu mandei que acabou a televisão, acabou a televisão. Se eu quiser explicar um dia, eu explico. Se eu não quiser, também não. Porque eu tenho a autoridade de pai. A mesma coisa é Deus. Amém. Bom, até aqui, no entanto, Satanás não conseguiu perturbar Jó. E agora Jó vai aumentar a perseguição, vai aumentar a graduação. E aí talvez você esteja pensando, poxa, já perdi um monte de coisa. Já perdi um monte de coisa. Deus já me tirou um monte de coisa que estava nas minhas mãos ali, na minha provação. Será que acabou agora que passou por isso? Será que acabou? Talvez tem mais uma coisinha ainda para te perturbar. Vamos ver o que seja aqui. Versículo 4, né? Capítulo 2. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão. Então Deus está entregando ele a Satanás. Porém, guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco de vidro, sei lá, de alguma coisa, para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. Então qual foi a segunda coisa que Jó fez para tentar fazer Jó blasfemar? Deu uma doença para ele. Uma doença, atacou a sua saúde. Atacou a sua saúde. E às vezes a gente passa por esse, poxa, perdi emprego, perdi dinheiro, perdi tudo, e logo depois estou internado no hospital, passando por isso, aquilo, estou com um negócio no corpo. Sim, no hospital público. Estou internado no hospital, estou passando por isso, aquilo. Faz parte, pode ser que você esteja passando por uma provação do Senhor nisso aí também. Satanás deixou Jó doente. E não foi uma doença braba não, hein? Pensa nisso. Uma doença de úlcera da cabeça aos pés. Quer dizer, não foi braba, não foi uma doença leve, foi uma doença braba. Uma doença que, sinceramente, para enlouquecer o sujeito. Úlceras são caroços, feridas, alguma. Eu sei que era um tipo de ferida que fazia com que ele se coçasse, da cabeça aos pés. E ele estava lá, sentou no meio das cinzas, talvez porque estava quentinho, raspando. Ele devia estar igual um louco. Perdeu tudo, perdeu todo mundo, morreu todo mundo, cheio de ferida da cabeça até os pés. Sentou no meio das cinzas lá, de um fogo, passou as cinzas, começou a se coçar. Loucura total, não foi uma coisa qualquer. Mas isso não era suficiente. Tinha que ter uma coisa ainda pior, para deixar Jó ainda... Que aí Satanás pensou, ó, vou ferir ele, mas depois... Até aqui, ó, o texto diz que ele sentou lá, está se coçando, mas não está falando nada, está quietinho lá se coçando. Aí não é dito
que foi Satanás que enviou. Mas no meu entendimento, foi. No meu entendimento, Satanás vai enviar pessoas também. Primeiro tirou tudo, depois colocou ali doença. E depois vai enviar pessoas às quais ele confia, que deveriam dar suporte a ele, para perturbar ainda mais. Então está lá Jó, sentado na cinza, se coçando com o caco, eis que chega sua esposa. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Ou seja, segundo a esposa de Jó, Jó manteve a sua sinceridade, ela não é? Está sincero aqui. E aí a esposa vai dizer para ele: amaldiçoa a Deus e morre. Então, o que foi que a mulher disse para Jó fazer aqui, irmãos? Exatamente o que Satanás está tentando fazer. Exatamente. Satanás está tentando fazer Jó atribuir a Deus alguma falta, blasfemar contra Deus, amaldiçoar a Deus, e a sua mulher vai mandar Jó fazer o quê? Exato, não, antes de morrer, amaldiçoar a Deus. Ou seja, está ou não está servindo a Satanás ali? Tá, porque ela está mandando, falando para Jó fazer exatamente o que o Satanás quer que ele faça. Então, lá foi ela falar para ele amaldiçoar, blasfêmia da sua própria boca. Logo ela, a sua ajudadora idônea, não se engane, a mulher, a esposa, é a ajudadora idônea dada por Deus. Logo ela, que deveria dar o suporte, fala uma coisa dessas. Irmãos, vou falar uma coisa que não é nada contra as mulheres não, mas às vezes as mulheres falam coisas para tirar o homem do sério mesmo. Falam. Viu? Falou agora. Fala coisas para tirar os homens do sério. Acontece. É por isso que Deus colocou ali a mulher com seus ciclos, que aí ela fica meio fora de si e fala mais ainda durante aquele período. Uma vez por mês você está sendo tentado ali, então, a manter o seu juízo. Não é à toa que a Bíblia ensina vários outros textos que a mulher deveria ficar em silêncio, ter uma sujeição. Como é que ela ganha o marido? Em silêncio. A mulher conquista o marido, ganha o marido, faz o marido vencer o mundo em silêncio. Mas a mulher de Jó resolveu falar. Ela achou que tinha um bom conselho para Jó. Jó, amaldiçoa a Deus e morre. E aí Jó, então, amaldiçoou a Deus e morre. Foi isso? Não. Jó aqui, irmãos, vou falar uma coisa aqui, o pessoal vai me xingar aí depois. Jó foi mais forte que Adão. Foi ou não foi? Foi mais forte que Adão. O pessoal não gosta disso não, mas ele foi, porque Eva fez a mesma coisa. Qual é a estratégia do diabo? Usar a mulher para fazer Adão comer o fruto. Usar a mulher para fazer Jó blasfemar contra o Senhor. Só que Adão comeu o fruto e depois tentou se justificar acusando a mulher. Mas Jó não comeu do fruto. Jó não blasfemou contra o Senhor. Fez com a mulher dele o que Adão devia ter feito com Eva, que a nossa vida teria sido mais fácil até hoje. Foi o que ele fez? Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então o temor era que Jó pecasse com seu coração, mas também não pecou com os seus lábios, não proferiu palavras. Então o que o diabo está tentando fazer é fazer Jó falar palavras contra Deus, acusar a Deus, blasfemar contra Deus. Mas Jó chamou a sua mulher de doida. Irmãos, ele pecou ao chamar a sua mulher de doida? Tá bom, falou como qualquer. Pecou em falar isso? Não, por quê? Porque o texto diz que ele não pecou com seus lábios fazendo isso aqui. Ou seja, quando alguém vier falar besteira para nós, repudia logo, não precisa ser grosso, repudia logo, repudia, pontua, fala logo, está errado. Jesus Cristo falou isso para Pedro, né? Chamou ele de Satanás. Pedro era Satanás? Não.
Falou para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ele estava falando besteira. Falou besteira, repudia logo. Agora, Jó, por que não pecou? Porque ele está reconhecendo que tanto o bem quanto o mal que ele teve foram dados por Deus. E ele está reconhecendo isso. Pergunto: a morte dos filhos não adiantou. Perder todos os seus bens não adiantou. Ficar doente com coceiras não adiantou. Daí vem a paciência de Jó. Qual de nós teve a sua mulher falando besteira lá para ele, também não adiantou. Qual de nós resistiria até esse nível aqui? Eu arrisco dizer que nenhum. Tá? Eu arrisco dizer que nenhum. Provavelmente eu, com muito menos, já falaria besteira, já tem um monte de gente para me corrigir. Eu acredito que sim, porque eu me considero mais fraco que Jó. Mas Jó até aqui resistiu. E o diabo ficou satisfeito? Não. Foi lá falar com Deus, ó. Não. Daqui por diante não diz mais o que o diabo vai fazer. Mas eu acredito que o que vai acontecer daqui por diante é 3 pessoas que nós vamos entender aqui hoje ainda, que na minha visão são servos de Deus também, são salvos também, mas que foram usados por Satanás para tentar a Jó. A gente já viu isso, teve aquela pregação que eu fiz, né? Como é que às vezes 2 homens de Deus podem dar 2 conselhos, um bom e um mau, inclusive orientados por Deus, né? Muito bem, o verso 11. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, e Bildade o Suíta, o Isofar o Naamatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. Então os amigos se condoeram de Jó, ou seja, se tornaram cúmplices da sua dor, se condoeram de Jó, e foram lá para quê? Para consolar Jó, que é o que deveria ser feito. Lá no finalzinho, no capítulo 42, vai dizer que no fim isso finalmente aconteceu. Finalmente as pessoas chegaram para consolar Jó de fato. E tem muita gente assim no mundo, e a gente tem que vigiar, irmãos, para não sermos como os amigos de Jó, que é o quê? A gente vê a aflição do outro e a gente já quer logo ajudar, quer logo trazer uma palavra de consolo, quer logo tentar alentar o outro, mas a questão é, será que nós temos a sabedoria para fazer isso? Será que nós temos o temor do Senhor? Porque antes de falar, não basta ter a sabedoria, é preciso ter o temor do Senhor. Será que esses homens aqui são servos de Deus? Eu já dei a minha opinião, mas vocês acham que eles são servos de Deus? Ninguém tem opinião? Se eles são salvos, eu acho que não. Vamos ver. Verso 12, ó. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre suas cabeças lançaram pó ao ar. Irmãos, eu acredito que esses 3 homens eram servos de Deus, tá? Eles rasgaram as suas vestes. Esse era um hábito comum das pessoas se humilharem diante de Deus. Em todos os textos que o povo de Deus se humilha perante do Senhor, eles rasgam as suas vestes. No livro de Jonas, né? O rei lá também se vestiu de pano de saco, botou cinza, rasgou suas vestes. Tudo isso é um ato comum daqueles que são salvos. E eles foram lá para consolarem a Jó. Então eu acredito que eles eram salvos. Até porque no final do texto, lá no finalzinho, Deus os repreende. Deus pune aqueles a quem Ele ama. Então eu acredito que eles eram sim salvos. Se achar que não era, a gente pode depois discutir e tal. Mas na minha opinião, eram. E nós vamos descobrir que eu também entendo que eles eram, além de salvos, sábios. Olha o verso 13. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites,
e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Irmãos, eu acredito que isso é um ato de sabedoria. Mais à frente, a Bíblia diz que eles eram sábios, tá? Pelo menos de acordo com a sabedoria desse mundo, né? Talvez, mesmo sendo salvos, a pessoa pode não ser sábio com a sabedoria de Deus. Mas, de acordo com a sabedoria do mundo, com certeza eles eram salvos. E nós vamos perceber que muitas coisas que eles falam estavam certos, só não se aplicavam a Jó. Então, assim, eles falam muita coisa de alguém que conhece a Deus, de alguém que estuda a palavra de Deus, somente um salvo saberia. Eles só estavam errados no seu julgamento, em acharem que aquilo se aplicava a Jó. Irmãos, tem muita gente salva hoje, que vê a pessoa passando por problema, que entende a palavra de Deus e que na hora que vai aconselhar o outro, fala coisas que não se aplica àquele cara ali. Acontece isso, mesmo sendo salvo. Então eu acredito que eram sábios, acredito que eram salvos, e a partir do próximo capítulo, que a gente não vai ler hoje, Jó vai se abrir para esses homens. Ele sentou ali, olha como é que o diabo é astuto, na minha visão, né? Ele fez de tudo, destruiu o cara por inteiro, perdeu os filhos, perdeu tudo. A mulher foi lá e Jó foi sempre prudente. A última abordagem, a última tentativa de Satanás foi mandar homens que eram íntimos de Jó. A Bíblia diz que eles eram amigos de Jó. Mandou os amigos de Jó, que foram lá com o coração sincero, se condoer, e sentaram lá, e viram a dor de Jó, e esperaram, não falaram nada. E Jó se coloca nessa situação, você lá sofrendo, ficou 7 dias sem falar uma palavra, sentindo dor. O que vai acontecer com você nisso? Você vai se amolecer.